O CRV, pessoal, o registro do veículo, tem 4 situações onde deve ser expedido o novo CRV. A primeira situação é quando você vende o veículo. O Alex vendeu o veículo para o André. O André quer um documento que diga que o veículo é dele. Quer passar o veículo para o nome dele. Então, quando muda de proprietário, o André que está comprando o veículo vai ter que levar no Detran e vai passar o carro para o nome dele. É feita a vistoria, é transferido para o nome dele e é expedido um novo documento com o nome dele. Aqui embaixo tem o seguinte: o vendedor tem um prazo de 30 dias para informar a venda do veículo e o comprador, depois de comunicada a venda, terá 30 dias para providenciar a transferência do veículo para o seu nome. Isso aqui era como era feito antigamente. A prova tem questões que ainda não foram atualizadas. Então, a gente vai falar aqui de como era e como é hoje. Então, antigamente, quando a pessoa ia vender o veículo, ela tinha que comunicar ao Detran que estava vendendo o veículo. Ela tinha 30 dias para informar a venda. Depois que vendia, a pessoa que compra tem 30 dias para passar para o nome. Então, para dar um exemplo aqui, o Alex vendeu o veículo para a Luísa. A Luísa pagou o veículo. E ela tem 30 dias para ir no Detran passar para o nome dela. Só que ao invés dela ir no Detran e passar para o nome dela, ela vendeu para outra pessoa. A Luísa vendeu para o Ítalo, aí o Ítalo vendeu para o Rodrigues, para a Brenda, né? A Brenda vendeu para a Caroline vendeu para o Cauã. Então tá o Alex doido atrás do carro porque eles estão levando multa. Eles não mudaram o dono do proprietário e tá vindo multa pro Alex. E tá o Alex doido atrás de achar o carro. O Alex falou com a Luísa tinha vendido pro André, o André vendeu pro Isa, o Ítalo vendeu pra Brenda, que a Brenda vendeu pra Caroline, que tá com o Cauã. Só que ela não conseguiu, pessoal, deixa eu só ver se eu faço o cachorro se silenciar aqui, só um minuto. Pronto, continuando, né? Então, pessoal, na venda do veículo, o Alex vendeu para a Luísa achando que a Luísa ia passar para o nome dela e ela não fez, saiu vendendo o veículo. À medida que o carro ia levando multa, o veículo ainda está no nome do Alex, ia para o nome do Alex e tome dor de cabeça. Nem queixa de roubo ele pode dar, por quê? Porque não foi um roubo, foi uma venda onde uma pessoa descumpriu o acordo de passar para o nome. Se ele der uma queixa de roubo, ele vai estar dando uma falsa notícia crime. Então, isso aí era busca apreensão, pode dar no veículo, busca apreensão? Busca apreensão por quê? A não ser que seja pela justiça, né? A justiça determinar isso. Mas se você fizer uma queixa de roubo para pedir a busca e apreensão, através da queixa de roubo, você vai estar dando uma falsa notícia crime, que o carro não foi roubado. Aí tu imaginou aí o Cauã que não tem nada a ver com a situação, né? O Cauã comprou o carro, bumba, a polícia vê o Cauã dirigindo o carro. A bordo do Cauã, pensa que ele ou roubou o carro, ou então ele é um receptador que comprou um carro roubado. Aí o Cauã, sem saber de nada, não, mas eu comprei o carro, paguei, tá aqui, ó. Fui no cartório com o documento de compra e venda. Aí no caso, né? Aí o Cauã vai entrar com um processo contra o Alex. Ele vai entrar com um processo e pedir uma indenização por danos morais, né? Porque isso foi um desacordo comercial. Não foi um roubo, não foi um furto, não foi um assalto. Foi um desacordo onde uma das partes descumpriu o acordo que era passar para o nome. Tá entendendo? Então, para acabar com isso, eles criaram um DUT eletrônico, onde a compra e a venda do veículo, as duas pessoas vão até o cartório e lá é feito um DUT eletrônico, que é um documento onde os dois assinam a compra e a venda, né? Onde a partir daquele dia ali que foi feito o DUT, mesmo o carro ainda estando no nome do Alex, qualquer coisa que acontecer daquele dia em diante é responsabilidade da Luísa. O carro ainda está no nome do Alex, porque ela não transferiu, mas daí em diante, qualquer coisa é responsabilidade da Luísa. Ela tem um documento que prova que daquele dia em diante, o que acontecer com o veículo é responsabilidade da Luísa.
Até aí tá tranquilo? Tá de boa? Tranquilo. Então, resumindo, primeira situação onde é expedido um novo CRV é quando muda de dono. Mudou de dono, tem que ser feita a transferência, né, do veículo para outra pessoa que comprou. É feita a vistoria e a pessoa paga, né, vai pagar a vistoria, paga a expedição do novo CRV com o nome dela. Você comprou o carro, quer que o carro vá para o seu nome. Quem comprou o carro tem direito de transferir, no caso, isso, né? Rapaz, Ou, é o certo, ou né? vendedor. Ou vendedor que transfere o novo dono. Não, mas quem tem que transferir, tu não comprou o carro não é teu. Tu tem que levar Certo. pro Detran, o carro é teu agora. A não sei que tu quiser deixar no nome dele, aí se Deus lhe acontecer uma coisa contigo, a tua família não tem nem direito do carro, porque o carro não tá no teu nome, o carro tá no nome do cara, ele é o dono, né? Certo. Então, o Cauã tá perguntando, aluguel de carro, cria um novo CRV? Não. Alugar, só alugou e depois devolve. Só um aluguel mesmo. Não vai passar o carro pro teu nome, não, o carro não é teu. Só fez alugar. Com licença. Pode falar, Guilherme. Mas mesmo com esse DUT eletrônico, ainda precisa informar a venda? Não, hoje em dia não precisa mais informar. Isso aqui já está desatualizado, né? Não precisa mais informar a venda, não. Você vai lá e vende o carro, depois tem que transferir para o seu nome. Você tem 30 dias após a compra, você tem 30 dias para transferir para o seu nome. Se não fizer, infração grave, e o veículo fica retido até você transferir para o seu nome. Tá bom. Obrigado. Aí o veículo vai ser retido, vai ser levado para o pátio, você vai ter que pagar as taxas, transferir para o seu nome. Segunda situação em que é expedido um novo CRV, quando você muda de município. Quando você muda de município, muda de endereço, tem que expedir um novo documento, porque lá no documento tem o seu endereço. E quando você leva uma multa, a identificação do veículo é a placa. Na placa vai ter um endereço antigo, então vai mandar a multa para o endereço errado. Então, hoje em dia, como é que você faz isso? Você altera o endereço pela internet. Você entra lá no site do Detran e informa que mudou de endereço, né? Antigamente você tinha que ir lá e tal. Antigamente eu não documento, de não vem mais, não é isso? Rapaz, eu não entendo muito bem o que ela fala, acho que é o microfone. Vocês conseguiram entender aí? Não. Eu também consegui entender. Agora, Fala, agora a gente está escutando. a pessoa antigamente da gente, no documento, hoje não vem mais, não é isso? Alguém conseguiu entender de novo aí? Eu não consegui. Também, eu acho só ela falar. Agora eu não entendi mais ninguém, porque foi um eco, né? Crédito de carro, Desculpa, Luciano. Rapaz, eu acho que isso é melhor digitar aí a pergunta, porque não dá pra entender, não. Luciano, a gente não consegue entender não. Acho que é um microfone, eu acho. Do aparelho, eu acho. Eu acho que ela perguntou só série de carro. Eu acho que ela perguntou alguma coisa desse tipo. Tudo que eu falo aqui, pessoal, é carro e moto, viu? Carro, moto, caminhão, elefante. Não tem distinção de... agora, o carro de um jeito, a moto do outro, não. Tudo é veículo, beleza? Tudo é veículo. Carro, caminhão, ônibus, é veículo. Não tem, o carro é assim, a moto é assado, não. É um veículo, é a mesma coisa. Beleza? Se tivesse sido essa pergunta. Então, quando você muda de endereço, você tem que informar o Detran que mudou de endereço, tem que expedir um documento com um endereço novo, né? Por quê? Porque quando você for multado, vai lá para o endereço que você mora. Se for para o endereço errado, você não vai saber que foi multado. Já hoje em dia você sabe por quê? Porque já aparece direto no aplicativozinho do celular, né? Na carteira digital, né? Mas se perguntar na prova, primeira situação, onde é expedido o novo CRV, mudança de dono. Segunda situação, mudança de endereço. Terceira situação, quando você altera as características originais do veículo. Como assim? O Guilherme vendeu um carro para o Fernando.
né? Então, o Guilherme, vamos dizer que o Guilherme, o carro dele é branco. Ele quer pintar o carro de preto em vez de pintar ele adesivo, o carro de preto, por exemplo. Ele alterou a característica original. Aqui no documento, ele vem dizendo a cor predominante. Se o carro é branco, aqui vem dizendo que é branco. Ele adesivou de preto, ele vai ter que ir no Detran e expedir um novo documento com a nova cor. Já que o carro não é mais branco e sim preto, tem que vir aqui a cor preta. Ah, mas ele não gostou da cor preta, adesivou de azul. Vai ter que ir no Detran de novo, expedir um novo documento com a cor do carro, que agora é azul. Não sei se é R$80, R$90. Se não me engano, tinha uma porcentagem que podia modificar a cor, você tem que mudar o documento. É, porque ele fala aqui cor predominante, né? A cor do veículo. Se você mudar só uma peça aqui, acolá, não. Mas se for a cor predominante. E a última, e também o exemplo assim de característica do veículo, né? Você quando adiciona o gás natural veicular, o GNV, né? Aqui no documento diz que o veículo é álcool e gasolina. Você adicionou um terceiro tipo de combustível, que é o gás natural veicular, vai ter que expedir um novo documento, que lá vai dizer álcool, gasolina e GNV. É feita a vistoria, não só do veículo, mas também dos cilindros lá, do gás natural e tal. Tome dinheiro. E a última é quando você muda de categoria. Por exemplo, o veículo que nós temos nas nossas casas, a categoria dele é de veículo particular, passageiro. Se você coloca ele numa vaga de táxi, ele deixa de ser um veículo de particular, de passageiro, e passa a ser um veículo de aluguel, porque você está ganhando dinheiro com o veículo. Ele está numa vaga de táxi, a placa vai ser vermelha. Então, mudou de categoria, é expedido aqui um novo documento, onde diz aqui a categoria do veículo vai ser de aluguel, no caso aqui se for um táxi. Se você coloca ele numa vaga numa autoescola para pessoal treinar, vai deixar de ser veículo particular, passageiro vai ser um veículo de aprendizagem. Vai passar a ser um veículo de aprendizagem. Vai constar aqui, categoria aprendizagem. Aqui é a finalidade do veículo. Então, se perguntar as situações em que são expedidas no novo CRV, transferência de propriedade, mudança de endereço, alteração das características do veículo e mudança de categoria. Se você for pegue com alguma dessas, não mudou o proprietário e não transferiu, infração grave, veículo é retido, como você não vai conseguir resolver na hora, o veículo vai ser conduzido para o pátio, vai ser rebocado, você vai ter que pagar o reboque, vai ter que pagar a diária e vai ter que pagar as taxas para transferir. Se não mudou de endereço, for pegue, endereço de outro canto, infração grave. Alteração das características, o carro está adesivado de rosa e no documento diz que ele é branco, infração grave. O carro tem GNV e não tem lá no documento, infração grave. O carro, no documento diz que é um carro particular e ele está na vaga de táxi, infração grave. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Vamos falar agora do... Você perguntou alguma coisa, Marisa? Não, só disse que até agora sim. Ah, tranquilo. A gente vai começar a falar agora do CRLV. O CRV, eu comparei ele com o nosso registro de nascimento, a nossa certidão de nascimento. Agora eu vou comparar esse daqui com a nossa identidade. O CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, a gente chama ele de licenciamento. Ele, como a nossa identidade, ele é de porte obrigatório. Quando você é abordado pelo agente de trânsito, ele vai pedir o documento do veículo. O documento do veículo, quando ele pede, ele está pedindo o licenciamento. Ele é de porte obrigatório. Hoje em dia, quando o veículo está no seu nome, você cadastra ali a carteira digital no celular, né, no aplicativo, já aparece lá também o licenciamento do veículo. Ele é de porte obrigatório. Então, igual a sua identidade, quando você é abordado, você vai ter que se identificar com o seu nome, seus dados, é o licenciamento.
ele é de porte obrigatório e você tem que pagar uma taxa anual para licenciar o veículo. Todo ano você paga essa taxa. Todo ano. Você imagina aí, pessoal, você comprou uma camisa, se essa camisa durar mais de um ano, você tem que pagar uma taxa pela camisa. Você compra uma geladeira, se a geladeira passar de um ano, todo ano que ela fizer aniversário, você tem que pagar uma taxa pela geladeira. Ou então um tênis, você comprou um tênis, no ano seguinte você vai ter que pagar uma taxa porque tem um tênis. O carro não foi lhe dado não, você comprou o carro, tem que botar combustível para andar, tem que dar manutenção e todo ano você tem que pagar o licenciamento. E o licenciamento ele ainda tem um detalhe. Você só consegue pagar o licenciamento se ele não tiver mais nenhum débito. Como assim? Se tiver uma multa, você só pode pagar o licenciamento depois que você paga a multa. Se tiver com o IPVA ainda para pagar, você só pode licenciar depois que quitar o IPVA. Ele não pode ter nenhuma taxa pendente, senão você não consegue licenciar. E se você não consegue licenciar, você não pode andar no carro. Se você for pego com licenciamento atrasado, o carro vai ser retido, apreendido até você deixar ele em dias. Então, resumindo, eu acho uma covardia. Até onde eu sei, só tem aqui no Brasil. Essa aqui é a primeira taxa que a gente vai falar hoje, que você paga por ter um veículo. É o imposto que o brasileiro paga, né, todo ano para transitar nas vias. Ele varia de estado para estado. No ano passado, a moto era R$155 aqui no Ceará e o carro 181. Imagina aí quantos carros não tem em Fortaleza e todo ano tem que pagar essas taxas. Quantas motos não tem? Quantos caminhões não tem? Todo ano. Eu sei que vocês são ricos mesmo, viu? Porque quando eu falo isso aqui nas outras chamadas, pessoal, eita, meu irmão, isso é um roubo e tal. Vocês aí estão tudo de boa porque tá barato para vocês, né? Vocês são estribados mesmo. Parabéns, pessoal. Não, professor, porque não vale a pena se estressar. O pessoal, quando eu falo aqui, só falta chorar. Vocês nem aguentarem de boa. Então, o que é que vocês devem saber sobre o licenciamento? O licenciamento, ele é anual, você paga todo ano. Ele é de porte obrigatório. Quando você é abordado, você tem que mostrar o licenciamento. Você só pode licenciar o veículo quando ele não tem mais nenhuma taxa pendente. E toda vida que você licencia o veículo, é expedido um novo licenciamento. Toda vida que você licencia, é expedido um novo licenciamento daquele ano. Você pagou ali em 2021, é expedido um licenciamento em 2021. Você pagou em 2022, é expedido o licenciamento em 2022. Se ele estiver atrasado, seu veículo é retido, vai ser rebocado, você vai ter que pagar reboque, vai ter que pagar a diária, vai ter que pagar as taxas para tirar ele. Tranquilo até aí? Tá de boa? De boa. Uma pergunta. Pode O falar. licenciamento é a mesma coisa como eu posso dizer, o documento do carro? Tem dois documentos. O licenciamento é um. O licenciamento é o que você tem que andar com ele. Isso. Quando você é abordado, você mostra ele. Já o registro você deixa em casa. Que é o CR. Tá. O CRV fica em casa. O que você tem que andar com ele é o licenciamento. Beleza? Entendi. Aqui um exemplo de licenciamento, ele era assim, né? Quase igual ali o registro, né? Tem os dados e tudo, automóvel, CPF, chassi, placa. Aí tá aqui dizendo se o IPVA foi pago, se não foi pago, se foi cota única, se foi parcelado. Antigamente as dívidas corriam aqui atrás da gente, né? Você não precisava ir atrás de dívida não, elas mesmo ficavam batendo na sua porta, né? Agora você tem que estar de olho, pessoal. Porque você tem que baixar da internet para pagar o licenciamento. Ele não chega mais na sua carta a cartinha, porque nem isso eles querem gastar mais dinheiro mandando carta, não. Você mesmo que tem que olhar a data de pagar e pagar. Como é que você sabe a data de pagar? Você vai olhar o final da placa do veículo. Se ele terminar com o número 1, quer dizer que é janeiro. Vou dar um exemplo de uma placa. FSC 2A31. O 1, que é o último número,
é equivalente ao mês de janeiro. Se é equivalente ao mês de janeiro, você soma mais 2 meses, fevereiro e março. Então você tem que pagar até o dia 10 de março daquele ano. Se cair no final de semana, você paga no próximo dia útil, né? Se cair no sábado, 10 é sábado, 11 domingo, 12 segunda, você paga na segunda. Se cair no feriado, próximo dia útil. Se cair no domingo, próximo dia útil. Então, assim consecutivamente. Se for o final 2, mês de fevereiro, soma mais 2 meses. Março, abril, até o dia 10 de abril. E assim vai. Quando chega no final 0, o final 0 é equivalente a 10. O final 0 é equivalente a 10, que seria o mês de outubro. Você soma mais 2 meses, novembro e dezembro, você tem até o dia 10 de dezembro. Se cair no final de semana ou feriado, no próximo dia útil, para pagar o licenciamento. Sim, eu esqueci. Aí se você cair no Blitz, deu ruim. Vai depender muito da sua conversa, mas deu ruim. Caiu no Blitz, tá com licenciamento atrasado, o veículo é levado. O pessoal coloca lá em cima do reboquezinho, né? Tranquilo até aí? Tranquilo. Beleza. Ok. Tranquilo. Veículos dispensados do licenciamento. Tem alguns veículos que não precisam pagar o licenciamento. Veículos de uso bélico são veículos das Forças Armadas, tipo Marinha, Exército, Aeronáutica. Veículos que são licenciados no estrangeiro, que vem de outro país para cá, aquele ano que ele veio, não precisa pagar, mas no ano seguinte, né, ele já vai estar aqui, eles vão dar um jeito, né, e você tem que pagar, né? Veículos fabricados no Brasil para fim de exportação. Ele é fabricado numa concessionária aqui, mas ele vai ser vendido aqui na Argentina, vai ser vendido no Chile. Então, como ele não vai andar aqui, não precisa ser licenciado, né? O veículo novo, né? Ele tem 1 mês para ser registrado e licenciado, né? Ele está sem a placa ali durante 1 mês, né? Se você for abordado, você vai mostrar, ó, comprei, tá lá com a nota fiscal do dia da compra, comprei, tá com 5 dias. Você tem 30 dias para emplacar e licenciar, registrar, né? E o veículo de competição, aquele veículo que ele não anda nas vias, ele anda no autódromo só, arrancada ou corrida, ele não precisa ser licenciado porque ele não anda nas vias, eles são em locais fechados. Então, uso bélico, carros de outro país, fabricados no Brasil para ser vendido fora, novos têm 1 mês, e veículos de competição que são em locais fechados não precisam ser licenciados. Tranquilo até aí? É tranquilo, mas assim, é porque eu acho que os novos, quem compra carro novo, professor, só uma opinião minha. Eu acho pouco tempo, porque tudo tem burocracia, né? Você pega fila, às vezes não dá certo, resolver no dia certo, e aí acaba tendo multa. Como se o brasileiro, né, se lasca todinho. Mas convenhamos, tu vai passar mais de 1 mês andando com um carro sem placa, né? Tá entendendo? Eu até entendo o seu ponto de vista, mas... Moto de trilha, precisa também, moto de trilha. Se tu andar ela só na trilha, tu leva ela até lá, tipo assim, em cima do carro, em cima do caminhão. Muitas vezes não tem nem placa, né? Tu só leva ela no reboque até lá, só andando ali dentro do mato e tal. Não precisa não, mas se você andar ela nas ruas normais, né? DPVAT, pessoal. A gente falou nesse instante, falamos do licenciamento. Agora estamos falando do DPVAT. DPVAT, outro imposto. É o segundo de hoje, o segundo imposto, né? Ele é um seguro, mas diferente do seguro que a gente bota nos carros, nas motos, para danos materiais, esse seguro aqui é para danos físicos. Ele não cobre dano material do seu carro, da sua moto, ele cobre danos físicos a você, né? Todo mundo tem direito ao DPVAT. Já os donos de veículos, proprietários, só têm direito se tiverem dias, se tiver pago. Então, todo mundo tem direito ao DPVAT. Um pedestre foi atravessar a rua, foi atropelado, ficou alguma sequela, tem direito ao DPVAT. Ele não tem carro, não tem moto, não tem caminhão, não tem nem bicicleta, mas se um acidente de trânsito, ele tem direito. Ele indeniza as vítimas de acidente de trânsito. Em quais casos? Casos que você foi para o hospital e ficou com alguma sequela, né? Casos médicos hospitalares.
você tiver ficado com algum tipo de invalidez, tipo paraplégico, sem movimentar o corpo da cintura para baixo, se tiver ficado tetraplégico, do pescoço para baixo, se tiver morte, né, interrupção da vida, morte, a família tem direito a, acho que o valor hoje da morte é R$13.500, o valor do acidente que causa interrupção da vida, né, um acidente de trânsito. Para ter direito a esses valores, né, você tem que preencher 2 quesitos. Primeiro, tem que dar entrada no hospital. E quando der entrada ali no SAMI, né, tem que dizer que foi um acidente de trânsito. Tem que dizer que foi um acidente de trânsito. O Luiz está dizendo aqui que é só 13 mil. Pronto, eu vou achar que é 13.500. Mas ele está dizendo que é só 13 mil, ele deve ter alguma experiência na família, né? Então, tá falando... É verdade. Tá falando... Deixa eu ver aqui... O benefício da verdade. Não, que eu interrompi aqui o pensamento, mas continuando, né? Os valores, né, vão sendo crescentes. Você tem que obedecer a 2 quesitos. O primeiro quesito tem que ser um acidente de trânsito, tem que dar entrada no hospital. E quando dá entrada no hospital, ali no SAMI, você tem que avisar que foi um acidente de trânsito. O que foi isso? Um acidente de trânsito. Tem que constar a entrada no hospital como acidente de trânsito. Depois, você tem que ir numa delegacia mais próxima lá do local e fazer um BO do acidente de trânsito. Munido dos 2 documentos, você vai na entrada lá na seguradora, né? Eu acho que aqui no Ceará a seguradora é a Líder. Você vai dar a entrada lá e vai... Uma pergunta, professor. Pode falar. O senhor está me ouvindo bem? Sim, sim. Você só tem direito ao seguro se for numa BR ou dentro do bairro mesmo? Qualquer canto. Também. Qualquer Qualquer canto. local? Desde que tenha um veículo envolvido, né, no acidente. Um carro, uma Ok. moto, um caminhão. Aí você tem que preencher os 2 quesitos. Tem que fazer Até no estacionamento. qualquer canto. Interessante, porque aconteceu um acidente aqui no bairro, mas o rapaz não morreu não, mas ele teve direito a uma multa. Ele foi remunerado. Não, Não entendi. não é obrigado a morrer, não. Você sofreu um acidente. Não é obrigado a morrer, não. Os valores são crescentes, né? Quanto mais grave, o mais grave é a morte, a interrupção da vida, né? Mas se você quebrou um braço, uma perna, é um valor. Se você teve encurtamento da perna, é outro. Se você ficou paraplégico, é outro. Vai aumentando os valores de 200, 300 reais, 500 até 13 mil. Você vai passar por uma perícia, né? Lá na perícia ficou demonstrado que você teve sequela, teve gastos médicos, aí é de acordo com o que eles acham que você sofreu. Não é obrigado a ser a morte, não. É acidente. Quebrou um braço, quebrou uma perna, teve gastos hospitalares. Por exemplo, eu ando muito de moto, né? Um caminhãozinho pequeno bateu em mim. Ele vinha saindo de dentro de uma madeireira. Ele bateu em mim. Acho que na época eu ganhei, não sei se foi R$1.200, R$1.000, uma coisa assim. Então os valores vão crescendo. Quanto mais sério, maior o valor. Beleza? Sim, muito obrigada. Por nada. No caso, eu fiz da entrada no hospital, fiz o BO, da entrada na seguradora. Aí eles lhe chamam para você passar por uma perícia. Aí lá eles vão avaliar, né? Você vai colocar lá dizendo o que gastou, o que não gastou. Eles vão avaliar os seus gastos para saber mais ou menos o valor, né? O veículo tem que estar em dias, né? No caso, CPVAT. Se você for o proprietário do veículo, né? Você for o proprietário do veículo, o veículo tem que estar em dias. Se você nem tiver veículo, é independente. Mas se você for proprietário de um veículo, tem que estar em dias. Porque se você está inadimplente, você não tem o direito, né? Mas se você não tem nenhum veículo no seu nome, pronto, aí você já tem direito. Teve um acidente com um carro, vou dar um exemplo que estava acontecendo muito aqui em Fortaleza. O pessoal caía do andaime, caía de uma escada, caía de qualquer coisa e dizia que tinha sido atropelado por uma moto e a moto tinha fugido. Pronto. Eu já ouvi dizer que caiu do jumento e ganhou. Eu acho isso errado.
Antigamente tinha muito isso, Aí a própria seguradora notou que o exagero de acidentes de veiculares começou a pesquisar, começou a acochar até que uma pessoa contou. Não, realmente eu não caí não, caí. Foi de um andaime, eu estava trabalhando e tal. Aí ficou um pouco mais rigoroso as perícias, né? Ficou um pouco mais rigoroso, mas ainda tem muita gente que inventa. Se eu for contar a história aqui, é correr de bem meia hora, 1 hora para me contar tudo. Então, os motociclistas, o valor para eles era mais caro porque eles davam mais entrada nos hospitais. Se você pegar ali no JF, vamos dar um exemplo assim, para cada 10 motociclistas tinha um acidentado de um veículo de 4 rodas. Então, o DPVAT para as motocicletas era bem mais alto do que de um carro. Era às vezes 3, 4 vezes mais alto o valor. Quer falar alguma coisa, Adrícia? Sem querer? Já está com 3 anos que a gente não paga o DPVAT. Por quê? Porque o governo federal, o ex-presidente, disse que não precisava porque os cofres estavam cheios, né? Foi a primeira vez que aconteceu isso desde a criação desse imposto, né? Eu acredito que esse ano a gente volta a pagar. Né? Parece que o Lula vai dispensar também, né, professor? Cara, eu não sei, ó. Eu acho que só em sonho ele vai dispensar, só em sonho. Macho. Eu não lembro de ter pagado nenhuma vez, não. DPVAT não. Se eu paguei, não sei nem como foi que eu paguei. Tem que ter pago, mas se tu não tiver pago, tu não pode... Vai aumentar. Se tu não tiver pago... Ele como é? A gente puxa independente ou ele vem quando a gente puxa o IPVA ou licenciamento? Eu não lembro não. Faz 5 anos que a gente tem um carro aqui, eu nunca lembro de ter pago nenhum. Tu sempre pagou, irmão. É porque só pode licenciar se pagar as taxas. Aí quando tu vai licenciar, acusa lá que tu não pagou o DPVAT, e tu é obrigado a pagar o DPVAT. Aí, depois que tu paga o DPVAT... então, pronto, paguei nem senti. Saiu na urina, né? Como diz o povo, né? Então... Habilitação é botar para 5 anos de novo, Lula. Então, resumindo, vou dar um exemplo aqui para ver se fica mais fácil, né? O Luiz chamou a Damares chamou a Adrícia, e a Adrícia chamou o Cauã, eles foram para a praia. O dono do carro é o Luiz, o carro está todo em dia. Eles foram para Jericoacoara, curtiram o final de semana. Quando estavam voltando, uma pessoa passou na frente do carro do Luiz, bumba, o Luiz atropelou a pessoa. A Adrícia bateu o dente no painel do carro, arrancou logo o dente fora da Adrícia. Ela ficou faltando logo um atacante, mesmo na frente, né? Sorrisozão, faltando um atacante. O Luiz machucou o braço. O Cauã machucou a perna. E a outra moça que eu nem lembro quem foi, machucou o joelho. Os 4 e a pessoa que foi atropelada foram para o hospital, deram entrada, falaram que foi um acidente de veículo, depois fizeram o BO e foram dar entrada no seguro DPVAT. Cada um recebeu o valor de acordo com o seu acidente, de acordo com o seu problema. A Adrícia que perdeu o dente da frente, e olha que o Luiz estava com a sunga de coqueiro, as perninhas finas, cabeludas, parecia um siri. As pernazinhas finas, cabeludas, parecia um siri. E ele foi para o hospital de sunga, viu? Do jeito que ele estava com a sungazinha de coqueiro, ele foi para o hospital. Já o Adrícia foi faltando um dente na frente, direto com a mão na boca, o pessoal não vê, com vergonha, né? Todo mundo recebeu o DPVAT de boa, porque o Luiz estava em dias. Estava tranquilão. Depois de 2 meses, o Luiz chamou o pessoal de novo. Chamou a Damares, chamou a Adrícia e chamou o Cauã. Agora nós vamos para Canoa Quebrada. O Cauã, tu é doido, hein, mano? Vou mais nada. Até hoje eu sinto dor no meu braço daquele acidente. Vou nem a pau. A Adrícia, vou nada aí. Tá certo que eu botei meu dentezinho de porcelana aqui. Chega, brilha o dentezinho de porcelana. Onde eu chego, o bicho chega primeiro que eu, que ele fica brilhando, né? Sei que o Luiz perturbou, que eles aceitaram ir para Canoa. Só que nesse meio tempo, era pro Luiz ter pago o DPVAT. O Luiz não pagou. Foram para Canoa, curtiram. Na volta,
Outro acidente. O carro, égua, mano. Está azalado mesmo, viu, mano? Como é que pode, mano? Égua, mano. E... Ei, professor, Pode falar, Pedro. o Cauã é seu filho? O Cauã é esse rapaz? Não, por quê, bicho? É que o senhor só fala nele. O cão é o tizio, mano. Sempre ele tá no meio, mano. O tizio, né? Toda vez ele tá no meio. Quase sempre ele se lasca. O cão é o tizio aqui da situação. É que ele sempre fala no bate-papo aqui, mas toda vida que eu procuro o nome é Buma, tá lá o Cauã, mano. O Cauã é o tizio. Tá brincadeira. Tranquilo. Dessa vez, pessoal, quando o Luiz bateu, foi numa moto. Derrubou 2 caras e tal. Todo mundo foi para o hospital de novo. Os caras estavam lá com a moto tá em dia, só que dessa vez o Luiz estava inadimplente. Todo mundo teve direito, só não o Luiz, porque ele não tinha pago o DPVAT. Se lembra do dente da Adrícia? Voou de novo. O dente de porcelana? Voou, foi longe. No caso, o motorista não teve direito, porque estava Não. inadimplente, mas os restantes teve. Todo mundo teve direito, É isso? menos o Luiz, correto. Por quê? Porque ele estava inadimplente. Se não pagou, não No tem caso, direito. deixa eu ver se eu entendi. No caso, no acidente aí, até o motorista, no caso, for o causador do acidente, né? Se for o motorista que atropelar, no caso, ele também vai ter direito ao DPVAT. Se tiver em dias, tem. Em dias. Tem. Tá certo. Não cobre danos materiais do seu carro, sua moto. Cobre danos à pessoa. Dependendo do acidente, E mesmo que seja o causador do acidente, sofre danos também, né? tem o direito também. Uhum. Então, DPVAT, imposto anual. Se está com 3 anos que a gente não paga, é porque o governo não quis, mas o correto é pagar todo ano. O da moto é mais caro do que o do carro. Qualquer ser humano tem direito ao DPVAT quando sofre um acidente de trânsito. Desde que ele dê entrada no hospital, dizendo que foi um acidente de trânsito, e depois faça o BO, e ele tem que dar entrada lá na seguradora. Eles não vão atrás de você, não, pessoal. Você tem que ir atrás e dar entrada, atrás do seu direito. Eles não vão ligar para você, ei, tu teve um acidente, eu quero te dar um dinheiro. Não é assim, não. Você vai ter que dar entrada e tal. Você vai comprovar que ficou algum tipo de sequela, que teve um gasto de dinheiro. Se tu levou um arranhão na ponta do dedo, mano, eu quero aqui R$200 que eu arranhei meu dedo. Não. Tem que ter comprovado que você teve alguma sequela, teve algum gasto com despesa médica, alguma coisa do tipo. Uma vez eu levei uma queda de moto, sabe? Só que como não sou habilitado para moto, eu não fui atrás, porque eu fiquei com medo de dar algum problema para o meu irmão, porque era no nome dele a moto. Se tu dissesse que como tava como passageiro, dava certo. Pronto. Tava na grupa da moto, dava certo. Simples assim. Ah, entendi. Qual o valor, mais ou menos, assim, do DPVAT na moto, no caso? Não é que seja moto ou carro, depende da sequela que você ficou. Se você quebrou um braço, se você quebrou Não, eu uma quero perna. saber do imposto que você paga. A taxa, era isso que eu ia perguntar também, o valor que varia. Faz um tempão que eu não pago. Da moto. Faz um tempão que eu não pago. Eu acho que a última vez que eu paguei não sei, R$600, R$700 da moto, eu acho. 600, 700? Eu acho que foi mais ou menos isso aí, eu não sei. Não parei. Uma vez por ano para poder pagar. É porque o da moto é mais caro. É tipo assim, acho que o carro é 200 É e pouco. uma parcela da moto. Eu acho que o carro é 200 e pouco e a moto é 600. Foi mais ou menos assim, eu acho. Eu me vi. Se não pagar, acumula para o ano seguinte, paga 2 anos. Ou Se não? tu não pagar, tu não vai poder licenciar teu veículo. Se tu não pagar, tu não vai poder licenciar. Se tu não licenciou, seu veículo for abordado. É obrigado a pagar. Verdade. Se tu for Ou paga ou paga. Se tu for abordado na rua, se tu não pagou, tu não pode licenciar. Se tu não pode licenciar, tu não pode andar. Aí tu for abordado na rua, o veículo é apreendido. Coloca no reboquezinho, aí você vai pagar, além daquelas taxas, vai pagar a taxa do reboque, vai pagar essa nova multa, porque tá inadimplente com licenciamento. Então, tu ia gastar um valor, tu vai gastar o dobro agora. Tá entendendo? É uma bola de neve, só pro cara ir gastando mais e mais. Se tu, cada dia que tu deixa lá no Detran, vai ter que pagar a diária dele também. Cada dia que ele fica lá, se demorar 5 dias é um valor, 10 dias é outro.
6 dias é outro, né? Até o reboque que leva o carro até lá, tu tem que pagar também, viu? Aquele reboque ali, quem paga é tu. Beleza? Eu vou tirar a habilitação para andar de jegue mesmo, porque o problema é que tá duro. Viu? Falamos de 2 impostos, vamos agora para o terceiro, é o IPVA. O IPVA tem todo ano, no início do ano chega o IPVAzinho, não tem para onde correr. Em janeiro você tem que pagar o IPVA. Vou dar um exemplo para vocês, eu tenho 2 carros e uma moto. Um carro, o IPVA de um carro é 2.000. A pessoa é rica, viu? Sou nada, mulher, sou liso. É necessidade aqui no caso, porque minha esposa, o pai dela tá com câncer, teve que tirar o estômago, e a mãe dela tá com Parkinson, então ela tem que passar praticamente o mês inteiro levando para... Misericórdia, desculpa aí, professor. Ela tem que passar o mês, toda semana ela vai 2, 3 vezes levando o pai para quimioterapia, a mãe para exame, aí eu tenho que levar a piveta para o colégio, buscar, trabalhar, e a moto é para trabalhar, né? Então é uma correria mesmo aqui. Se fosse luxo, na verdade é que ela precisa levar os pais dela para os exames e tal, né? Então, resumindo, de um dos carros é 2.400, deixa eu até olhar aqui. Um dos carros é 2.400, eu parcelei 5 parcelas, eu acho, IPVA. Deixa eu ver aqui. Então, o IPVA ele é cobrado pelo valor do veículo, pessoal. Pega o valor do veículo, ele pega o valor do veículo, é calculado 3,5% do valor. Se o veículo vale 80 mil, 1% de 80 mil é 800 reais, né? Para descobrir quanto é 3%, você pega 800 vezes 3, dá 2.400. Só que ainda falta aquele 0,5%, né? 0,5% é a metade de 1, se 1% é 800, 0,5% é metade de 800, né? Então pega 2.400 mais 400 dá 2.800 reais, né? Então vai ser levado em consideração o valor do seu veículo. Aí calcula 3,5% é o valor do IPVA. Beleza até aí? E é pago todo ano o IPVA também? Todo santo ano. Você pode pagar ele de uma vez ou pode parcelar ele em 5 vezes. Pode falar. O valor do veículo, ele é estipulado pela tabela FIP ou como é que funciona? Tabela FIP. Pela FIP, né? É avaliado ali pela tabela FIP, aí você tem ali uma média do valor, né? Janeiro chega, aí você ou paga de uma vez, que tem um descontozinho, ou você divide ele em 5 vezes. Beleza até aí? Se não pagou, tiver atrasado, o veículo não pode rodar, o veículo é apreendido, aí você tem que pagar tudo de novo, mais a multa, mais o reboque, mais as diárias. Pode falar, então. Tem carros assim que não pagam mais IPVA, que é 20 anos, não é isso? 15 anos. Eu tô falando... 15 anos. Pronto, 15 anos, né? Era 10 anos. Carros que nem... sim. Tem carros que nem completam esse tanto de 15 anos, mas já estão em seto de IPVA. Por quê? Não, até onde eu sei é 15 anos. 15? 15 anos. Era 10 anos, aumentou para 15. Eu tenho um amigo que o carro dele fez 10 anos ano passado, ele morto de feliz, aí aumentaram para 15 ele teve que pagar. Ficou triste. Mas vai para moto também, o tempo? Tudo aqui não tem distinção de carro, de moto, de caminhão. Tudo aqui são veículos, pessoal. Beleza? Dependendo do valor do veículo, pega 13,5% é o valor do IPVA. Beleza? Professor, Pode falar. o meu áudio está do mesmo jeito. Alguém conseguiu ouvir o que a Luciana falou? Não. Não dá para entender, não. Perguntou se o áudio dela estava melhor. Ela perguntou se o áudio dela estava melhor.
O Délio e o da Jocasta são os mais barulhentos, assim. Então, IPVA, 3,5% do valor do veículo, todo ano tem que pagar. Então, nós falamos de 3 impostos. O primeiro imposto foi o licenciamento anual, o segundo imposto, DPVAT anual, terceiro imposto, IPVA anual. Beleza até aí? E o licenciamento? Tem um período de pagar ou... Licenciamento? Tipo assim, um Licenciamento vai pelo final da placa, né? Se a placa termina com o número 1, aí em janeiro você soma mais 2 meses, tem até o dia 10 de março para pagar. Se cair no final... Não, porque o IPVA é 15 anos, né? Aí o licenciamento é do mesmo jeito ou não? Não, o resto da sua vida. Quando você tiver carro, moto, cachorro, papagaio, você paga. Tem negócio de tempo não. Enquanto o carro estiver andando na rua, você paga. Beleza? Show. Documentos de porte obrigatório. Você é parado numa blitz. O documento do condutor, ou a PPD, né? Ou a CNH. PPD, permissão provisória para dirigir. Ela tem a validade de 1 ano. É aquela que vocês recebem quando vocês terminam aqui e são aprovados na terceira fase, né? Você recebe a PPD. Se você já passou daquele período de 1 ano, quando você renova, né? Se você não tiver levado nenhuma multa grave, nenhuma gravíssima, e não levou 2 médias, você vai trocar pela CNH, que é a habilitação definitiva, né? Carteira Nacional de Habilitação. Ela é de porte obrigatório. Sim. Professor, o senhor está me ouvindo? Tô, calma, pode falar, irmão. Ei, professor, eu recebi um caderninho da autoescola, né, com 585 questões. Esse caderninho a gente vai usar nas aulas ou é só para a gente estudar? Cara, para estudar, né? Que nem eu recebi esse caderninho. Tu é bom, viu, mano? Tu é bom. Mas eu recebi um caderninho com 585 questões. Massa. Resolva todas. É muita questão. Aí, a gente vai falar aqui sobre todos os temas, mecânica, se não me engano, esse estudo, que cai na prova? Sim, sim, tudo. Pronto, tá certo. Show. Inclusive, aquelas questões que você deu ontem, eu estava fazendo aqui nesse caderninho das questões, a maioria tem aqui, viu? Então, é bem uniforme. Show. Então, quando você é parado no blitz, que pede o documento do condutor, eles falam ou a PPD ou a CNH, vai depender de qual você tem. E quando ele pede o documento do veículo, ele fala do licenciamento. Toda vida que você paga o licenciamento é expedido o licenciamento do ano. Se você pagou em 22, expedido o licenciamento da 22. Se você pagou em 23, licenciamento da 23. É isso que ele pede quando ele lhe aborda. Se você não tiver com ele, infração leve, né? Multa leve, o veículo fica retido. O que é o veículo fica retido? Aí, dependendo da paciência lá dele, ele vai lhe dar um tempo para você sanar esse problema. Retenção é um tempo para você sanar o problema. Se você conseguir sanar o problema, pronto. Como é que você... Se for a PPD ou CNH, você vai ser multado, mas você pode botar uma pessoa habilitada para dirigir. Um colega seu, um pai, um irmão, um primo, que está ali, ele pode dirigir o veículo. O problema não está no veículo, o problema está no condutor. Ou você pode pedir para um entregador e pegar na sua casa, por exemplo, e deixar lá, né? Documento, pronto. Sanou o problema. Retenção é até resolver o problema ali. E quando se trata do documento do veículo, licenciamento, você pode ter hoje no celular, né? Na carteira digital também lá tem um licenciamento. Ou você pode pedir para alguém buscar em casa, né? E deixar lá e tal, um entregador. Sim, e se o cara estourou a paciência dele, aí vai ser conduzir, né? Andar com o carro sem documento. Lógico que é difícil de acontecer isso, né? Eles vão puxar, vão olhar. Mas na teoria era para o carro ser conduzido até o pátio, até você mostrar o documento. E retirar o carro, pagar as taxas, né? Mas geralmente eles olham se está tudo em dia e tal, tudo, geralmente libera. Mas uma coisa é a prática, uma coisa é a teoria, né? Então, penalidade na falta de um documento obrigatório, infração leve, medida administrativa, o veículo fica retido até você sanar o problema. Tranquilo até aí? Tranquilo. Vamos para frente. Identificação do veículo. Como
como é que o veículo é identificado? De maneira externa, ele é identificado pelas placas. Veículos de 4 rodas têm placa dianteira e tem placa traseira. Veículos de 2 rodas, apenas a placa traseira. Se o veículo tem a placa antiga, deixa eu mostrar aqui a placa antiga aqui. Se o veículo tem a placa antiga, deixa eu mostrar ela num carro. Pronto. Não, aqui é a placa dianteira. Tá? Aqui, placa traseira. Placa antiga traseira tá aqui. Ó. Deixa eu deixar ela aqui maior. Na placa traseira antiga de um veículo, ela tem um lacre, pessoal. Não sei se você já viu aquele lacre que tem até no medidor da Coelce, no medidor da Cagesse. Um aramezinho passa por dentro da placa, vai até o seu veículo, ele retorna e é colocado aqui o lacre. Então, no veículo que tem a placa antiga, ela é lacrada na estrutura do carro. Tem um aramezinho que passa por dentro da placa, passa por alguma parte da estrutura do carro, volta para a placa e bumba, coloca o lacre. Esse aqui é na cor amarela, tem na cor azul, cor verde, vai depender do estado, da cidade e tal. Então, placas antigas são lacradas na estrutura. A placa nova não tem lacre aqui, ó. Ela não tem lacre. A placa nova, que é a placa do Mercosul, né? Ela não tem lacre. Já a placa antiga, ela é lacrada na estrutura do veículo. Como ainda tem carros que têm a placa antiga, né? Pode cair na prova, né? Tem carros que têm a placa antiga. Então, se falar em placa, veículos de 4 rodas, placa dianteira e traseira, sendo a traseira lacrada na estrutura. Veículo de 2 rodas, apenas a placa traseira lacrada na estrutura, não, ele é dispensado da placa dianteira. Aí vem aqui, maneira de identificação do veículo de maneira interna. É o chassi, né? O número do chassi. Ali perto do motor vai ter a numeração do chassi, que é como se fosse o número da sua identidade, né? Que ele lhe identifica. O número do chassi, ele fica ali perto entre o motor e o para-brisa, geralmente. Esse número é único apenas daquele veículo. Então, quando o veículo é roubado e o pessoal quer adulterar o veículo, quer clonar o veículo, eles vão modificar aquela numeração ali. Então, aqui a numeração, ó. Essa numeração consta no documento do veículo, consta no vidro do veículo, consta debaixo do banco do passageiro, consta ali próximo ao cinto de segurança, né? Então, quando eles querem alterar um veículo, eles mudam a numeração aqui no chassi, tem que mudar no vidro, tem que mudar nas etiquetas, tem que mudar debaixo do banco, para que não ache, né, a falsificação. Tá aqui, ó, o para-brisa fica mais ou menos aqui, perto do para-brisa aqui. Então, maneira de identificar o veículo de maneira interna, né? Fica dentro do veículo. De maneira externa são as placas. Além do número do chassi... É obrigado ter o número do chassi no vidro ou não? Todo veículo sai da loja já com o número de chassi no vidro, né? Só que quando quebra o vidro, você vai trocar o vidro e não tem como mais botar, né? Então, mas todo carro já sai com a fábrica com o número do chassi no vidro já. Não é o número completo, mas é tipo o final, os últimos 7 números, eu acho, no vidro. É normal, já sai de fábrica assim. Não é ele completo, mas é tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números finais. Mas dá bucha se for pego sem o número? Não. Não. Quer dizer que o carro já quebrou o vidro, o cara substituiu o vidro. Ok. Conduzir veículos sem uma das placas, ou faltando lacre, no caso da placa antiga, ou ali no chassi dá para notar que tem alguma coisa errada ali, que algum número foi adulterado, ou se o selo está arrancado. Os selos são algumas partes dentro do veículo, tem a numeração do chassi, os adesivos, ou a placa aparenta ser falsa, ou qualquer outro elemento de identificação do veículo
que aparenta ser violado ou que aparenta que foi falsificado, né? Os agentes ficam ali na dúvida, né? O veículo vai ser apreendido, vai ser levado para o pátio, né? Vai ser removido, né, para o pátio, vai ser feita a vistoria, né? Infração é uma multa gravíssima, né? Eles vão averiguar se o veículo ali não é roubado, se o veículo não foi clonado, né? Então, qualquer adulteração, placa, chassi, lacre, infração gravíssima. E o veículo é removido para vistoria, né? Aí tem um vistoriador, né, que é um especialista, para identificar se o veículo ali foi trocado a numeração, porque ele foi roubado, que ele foi clonado. Professor, uma pergunta. Pode falar. A aula anterior você falou sobre venda e compra, né? Digamos que eu compro um carro e eu não sei que esse número tá diferente. E aí eu fico circulando com ele, sou apreendida e depois eu me lasco. É porque quando você compra o veículo de outra pessoa, o veículo é passado pela vistoria lá no Detran, justamente para isso, né? Você não é profissional, você não é vistoriadora, você não tem culpa não, né? Você foi enganada, lesada, né? Quando você compra o veículo, você tem que ir no Detran, é feita a vistoria para transferir para o seu nome. A vistoria é justamente para isso, para saber se o carro ali não é um clone, se não é um carro que foi roubado e mudaram a numeração, entendeu? Beleza aí? E aí, aí se aconteceu isso, eu vou ter que pagar uma multa por isso? Se aconteceu o quê? Dele estar assim, clonado, errado. Tu vai perder o carro. Se for identificado o dono do veículo, ele vai ser devolvido pro dono, tu perde o carro, né? Certo. Ok. Beleza? Agora, eu já vi casos, pessoal, da falsificação ser tão bem feita que não conseguiram achar o dono, não. O dono anterior, o dono atual não existia, era um documento falso, a pessoa nem existia, o carro não tem dono, fica no pátio lá até se acabar. Não teve como descobrir que era o dono anterior e o carro estava no nome de uma pessoa que não existe, era um documento falso. O carro está lá até se acabar, não se sabe quem é o dono. Não teve como descobrir que era tão bem feito, só foi descoberto que era uma falsificação porque o cara disse, não, a gente adulterou o número aí e tal e tal. Depois não conversa. Pode falar, Diego. Nesse caso aí que o carro fica no pátio, ele tem como ele ir para leilão, tem? Ou não? Nesse caso aqui não, né? Que a numeração do carro nem existe, né? Foi adulterada, né? Esse caso aqui não, mas foi um carro que você foi apreendido seu, um carro quente, né? Chamado quente, foi apreendido seu. Passou 3 meses lá e você não retirou, ele vai a leilão, né? Mas esse carro aqui, que é um carro clonado, né? Adulterado, não pode ser feito nada com ele porque a numeração dele nem existe, né? Classificação dos veículos. Eles podem ser classificados de 3 maneiras. Quanto à tração, quanto à espécie e quanto à categoria. Quanto à tração, é o que faz o veículo se mexer, sair do canto, se locomover. A força que o veículo necessita para se movimentar, né? Quanto à espécie, são os tipos de veículos de acordo com os usos e cargas. Ele é classificado pelo tipo de uso dele e o tipo de carga que ele consegue levar. E quanto à categoria, é a finalidade do veículo, para que ele vai ser utilizado, qual o destino dele, qual a função dele, né? Quando a gente fala de tração, é a força que o veículo necessita para se movimentar. Então, quando o veículo é classificado pela tração, ele pode ser automotor, ele é movido a gasolina, ele é movido a álcool, ele é movido a diesel, automotor. Quando ele é elétrico, ele é movido a eletricidade, tem que carregar a energia. Propulsão humana, no caso da bicicleta, o que faz o veículo se mexer é o ser humano, né? Pedalando, né? Se ele parar de pedalar, o veículo para. Então, propulsão humana porque é a força do ser humano pedalando que faz o veículo se mexer. Reboque, o reboque ele é puxado, né? Por outro veículo, né? A tração dele é outro veículo que puxa. Ele é puxado por outro veículo. Através daqui, ele é engatado aqui por uma corda, por uma corrente. Se forem na mesma altura, engata o reboque aqui no reboque do carro, né? Mas o reboque ele não tem força de andar só, não. Ele não tem motor, não. Ele é puxado por um outro veículo. E o semi-reboque, ele é apoiado. Ele é um preguiçosão, né? Ele fica em cima do outro veículo que tem força, né? Aqui o cavalo de força, o cavalo trator.
ele que arrasta, né? Então o reboque ele é puxado e o semi-reboque ele é apoiado sobre outro veículo, né? Ele se debruça sobre outro veículo. E o veículo de tração animal, quem faz a força para puxar o veículo é um animal, né? Pode ser um cavalo, pode ser um jumentinho, pode ser um boi, um búfalo. Então, quando a gente fala em veículo, classificação em questão da tração, é o que faz o veículo se mexer. Tranquilo até aí? Tranquilo. Quando a gente for classificar o veículo pela espécie do veículo, vai ser o tipo de veículo de acordo com o seu uso e a sua carga. Como assim o seu uso e sua carga? O veículo de passageiro é o nosso veículo normal, que a gente usa em casa. O veículo normal de passageiro, no caso aqui, é a Lamborghini. Ele leva 4, 5 passageiros e leva um pouco da carga dessas pessoas. O bagageiro é gigantesco? Não. É razoável para levar a carga dessas pessoas, né? Algumas malas. Já um veículo de carga, pessoal, é um veículo que ele dá preferência à carga. Ele leva poucas pessoas. Aqui eu botei aqui uma Hilux cabine simples, mas pode ser um Saveiro, pode ser uma Estrada, uma Pampa. A função do veículo ali, o uso dele não é para levar pessoas, não. É para levar carga. É carros de comércio, não é para levar carga. Ele leva ali 1, 2 pessoas ou 3, que é um motorista e 1 ou 2 ajudantes para carregar e descarregar. A função, o objetivo dele aqui é levar maior quantidade de carga. Ele não é destinado para levar muitas pessoas. É só o motorista para que faça o carro andar e 1 ou 2 ajudantes para ajudar a botar a carga em cima e ajudar a tirar a carga de cima. Então, esse veículo aqui, que ele é destinado a carga, ele é uma caminhonete. Ele leva ali 2 ou 3 pessoas e leva uma grande quantidade de carga, é uma caminhonete. Já um veículo misto é um veículo onde o cara que é um comerciante e precisa de um bagageiro grande para levar pessoas, mas ele quer também utilizar um carro só, tanto para o trabalho quanto para passear com a família. Então ele compra um carro cabine dupla. Ele dá para levar uma família, né? O pai, a mãe, 2, 3 filhos e uma boa quantidade de carga lá para o comércio. É chamado de veículo misto. Ele é uma caminhoneta. É um veículo que leva uma boa quantidade de carga, não tão grande quanto o veículo de carga e não tão pouquinho quanto um veículo de passageiro. Ele é o meio termo dos dois aqui. Ele leva a quantidade de pessoas desse veículo e leva quase a quantidade de carga desse veículo. Ele é o intermediário. Ele fica no meio dos dois. Então, um veículo de passageiro, ele leva mais passageiros do que carga. O veículo de carga leva mais carga do que passageiro. E o veículo misto, ele leva uma quantidade razoável de passageiro e uma quantidade razoável de carga. É a caminhoneta. Até aí, tá tranquilo? Show. A gente tem também o veículo do tipo especial, que ele vai levar uma carga específica. Vou dar um exemplo, aquele caminhão que leva aquela hélice daquelas usinas eólicas, né, que tem ali na Taíba, Paracuru. Tem aquelas usinas eólicas bem grandonas, aquela turbina zona eólica. Vocês já viram o caminhão que leva aquela hélice já? Ele é um caminhãozão gigante. Ele é um caminhãozão gigantesco. Ele é chamado de veículo especial porque ele tem uma função específica, que é levar aquele negócio gigante. Esse carro aqui não leva, esse aqui não leva, esse outro não leva, esse não leva, aquele ali pode até puxar, né, aquele ali. Mas o veículo especial é esse veículozão bem grandão aqui. Ele tem as medidas maiores que um veículo comum. Por isso que ele é chamado de especial, porque ele tem uma função específica. Esse aí é um exemplo de um. Tem outros que levam navio, que levam barco, né? O veículo especial é um veículo que tem um tamanho diferenciado para levar coisas diferentes, né? Veículo de tração. Veículo de tração é um veículo que leva pouca pessoa aqui, ó, mas ele consegue levar muito peso, né? Esse chamado aqui cavalo trator, cavalo de força, ele consegue levar um caminhãozão, 2 carretas, bitrem, né?
Ele é pequenininho, leva ali 2, 3 pessoas ali na cabine, mas ele leva uma carga pesada pra caramba, que esse carro aqui não consegue puxar, que esse carro aqui também não consegue, e esse aqui muito menos. Já o de tração, de força, ele consegue levar muita carga. Muita carga que esses outros veículos não levam aqui. Ele leva bitrem, caçamba, baú, gigantescos, né? Muito peso. Já o veículo de competição é um veículo que tem uma função específica. Ele geralmente leva só uma pessoa e ele atinge velocidades que esses outros veículos não atingem, né? Um veículo de corrida, um veículo de arrancada, né? A gente falou do veículo de trilha, que é para andar nas trilhas, subir, descer, cair, pular, né? Então, o veículo de competição, ele tem uma finalidade específica ali, que é competir, né? Ele tem alta velocidade, é resistente, é veloz, né? Ele tem características específicas que os outros carros aqui não têm, né? Esse carro aqui atinge velocidades que esses aqui nem sonham, né? E o veículo de colecionador é aquele veículo antigo que foi restaurado, né? Toda vida que o rico entra, ele atrapalha a nossa vida. O carro velho era barato, pessoal. O carro velho era barato. Todo pobre tinha um carro velho. E agora, macho, um carro que eles chamam de popular é 80 mil. Os carros velhos, os ricos começaram a restaurar. Os carros velhos viraram carros de colecionador, né? Toda vida que o rico se mete, mano, ele avacalha, né? Então o carro velho agora tá valendo caro que só. O carro velho tá caro, mano. O carro velho tá caro e o novo tá mais caro ainda. Cavalo, antigamente só andava de cavalo, o pessoalzinho no interior. O cavalo era baratinho e tal. O rico começou a colecionar cavalo. O cavalo hoje em dia é 200 mil, 300 mil, 400 mil. O cara do interior não anda mais de cavalo. Ele comprou logo uma moto que tá muito caro cavalo. Vou longe não. Bicicleta. Bicicleta era bem baratinho, pessoal. Aí o rico... Professor, ninguém quer Fusca, né? Quer que tenha um Fusca? Ninguém quer um Fusquinha. Pois não é, né? Fusquinha. A bicicleta até um dia desse era bem baratinha. Aí o rico começou a andar de bicicleta, fazer aqueles passeios na beira-mar e tal. Hoje a bicicleta é 3 mil reais, 4 mil, pessoal. 4 mil é aquelas bicicletas de Olimpíada. Hoje em dia é uma bicicleta normal, o pessoal tá comprando aí. Caro demais. É igual o ovo. O ovo é bem baratinho. Começaram a ir pra academia. Pronto. O pessoal fala muito. O pessoal fala muito em fazer um carro movido a água. Se fizer, mas tu acha que o preço da água vai para quanto? Se um carro for movido a água, imagina o preço que vai a água. Então aqui, quanto à espécie, veículo destinado ao transporte de pessoas e pouca bagagem. 5 a 7 pessoas com porta-mala para bagagem. Caminhonete, destinado principalmente para o transporte de carga. Apenas uma cabine para passageiros, 2 passageiros além do motorista. Carroceria maior destinada a levar carga. Caminhoneta é o meio termo dos outros dois. Ele é o cara que quer ter só um veículo, tanto para trabalhar como para passear com a família. É uma caminhoneta, cabine dupla, né? Ele é um veículo misto, leva uma quantidade razoável de pessoas e uma quantidade razoável de carga. Veículo especial, ele tem uma destinação especial, ele tem um tamanho diferenciado para levar algo diferenciado, que os outros carros não conseguiriam levar. Classificação do veículo quanto à categoria. A categoria é a finalidade, o uso do veículo. Ele vai ser utilizado para quê? Quando a gente fala no veículo particular, é o veículo que você tem na sua casa. Para o uso da família. Veículo particular. Você não ganha dinheiro com ele não. É para você passear com a família, vai trabalhar e tal. É o carro particular. A placa dele, na placa antiga, né? Tem um fundo cinza, a simbologia preta, né? Isso quando se trata de um carro antigo, né? A placa antiga. Já se você ganhar dinheiro com o veículo, se você ganhar dinheiro com ele, ele passa a ser um veículo de aluguel. Você ganha dinheiro com ele, né? Tipo mototáxi, tipo motofrete, tipo ônibus, transporte escolar. Você está ganhando dinheiro ali com o veículo, né? Então ele é um veículo de aluguel. Ele tem que ter a placa vermelha. Quando a pessoa lhe abordar, o agente, ele sabe que você ganha dinheiro ali utilizando o carro, né? Vocês que são ricos, quando vão comprar um carro, né? Cadê o Cauã? O Cauã, ele vai comprar um carro. Ele foi lá na New Land, né? Ele está indeciso se comprava a nova Hilux SW4 Diamond ou se ia comprar o Corolla.
foi o que ele fez. Ele pediu para dar uma volta nos dois. Ele foi fazer o test drive nos veículos, né? Então, o veículo de test drive na concessionária, ele vem com a placa verde, né? A placa antiga e a simbologia branca. É o veículo onde ele vai ter uma experiência lá de como é dirigir os dois veículos para ele decidir se ele vai querer a SW4 ou se ele vai querer o Corolla. E eu não pensava duas vezes, queria a SW4. Veículo de aprendizagem, o veículo que vocês vão treinar aqui na autoescola, quando passarem na prova teórica. Ele vem com a placa branca e simbologia vermelha. É um veículo que a finalidade dele é para que as pessoas pratiquem, né, para tirar a habilitação. O veículo de coleção é aquele veículo antigo, onde a placa dele na época não existe mais. Então agora ele vai ter a placa preta e a simbologia vai ser cinza. Um veículo oficial é um veículo que pertence a governo, prefeitura, né? Um veículo tipo da Polícia Militar, Polícia Civil, AMC, Guarda Municipal, COG, veículos que são do governo ou da prefeitura, que são tipo um órgão aí, SEUMA, SEMAN. Todos esses órgãos, os veículos são com a placa branca, né? São veículos oficiais. Veículos de diplomatas, né? De embaixadas, de consulados, né? Eles são de outros países, colocaram aqui a embaixada no nosso país, o consulado, eles têm algumas regalias, né? Então os veículos lá da embaixada, do consulado, eles vêm com a placa azul e a simbologia branca. Não sei se o Ítalo ia perguntar, ele desistiu. Veículos de representação são veículos de autoridades políticas, né? Prefeito, presidente da Câmara, governador, presidente, né? Quando são de estado e município, esses políticos, a placa preta com a simbologia dourada. Praticamente eles não usam mais, eles não querem ser identificados, né? Pela questão de segurança e tal. Eles praticamente não usam mais, eles andam em carros comuns, mas têm um direito, caso queira, né? Quando a placa é do Mercosul, a cor foi mudada. A placa do Mercosul, né, estabelecido para países que são Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, né? Do lado direito superior da placa tem a bandeira do Brasil, no meio tem o nome Brasil e do lado esquerdo tem o símbolo do Mercosul. Como ainda tem veículos com a placa velha e a placa nova, eles praticamente não perguntam a cor para não causar indecisão, né? Porque mudam um pouco as cores. Colocar o nome da placa, eu não sei nem se aqui no Brasil tem isso, mas nos Estados Unidos, quando você é muito rico, você pode pagar, né, para colocar seu nome na placa. Não sei se aqui no Brasil tem, né? Você vai lá no Detran e paga um valor se tiver, né? Deve ser um valor muito alto, né? A hora paga. Tu já viu alguma coisa de graça? Ainda mais relacionado ao Detran? A hora paga. Detran, D de Detran, D de dinheiro. Vai lá andar na calçada do Detran, ver se não desaparece o dinheiro do teu bolso, então na tua conta. Passa menos do outro lado da rua para ver se não perde dinheiro lá pro Detran. Então a gente falou ali que a placa preta com dourado era para veículos de autoridades, prefeitura e estado, né? Quando se trata de autoridades federais, né? O povo que manda mesmo, né? Autoridades federais, eles têm direito a uma placa na cor verde e amarelo da bandeira do Brasil, né? Uma placa dessa aí é moral, né? Então vocês vão ter que decorar o nome das pessoas que podem andar com essa placa aí, ó. Presidente da República, vice-presidente da República, ministros de Estado, presidentes do Senado, presidente da Câmara, procurador-geral da República, advogado-geral da União, presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu passei um tempo estudando, esperando o concurso do Detran, mas porque lá é dinheiro, eu também queria trabalhar lá. Só que eu estudei e não abri o concurso. Quando eu abri, eu não estava mais estudando. Então, eu queria trabalhar no Detran. Detran é dinheiro, viu? Bom. Então, pessoal, vocês vão ter que decorar todos esses nomes aí. Se você não conseguir decorar, o correto é que você decore. Se você não conseguir, o que é que eu aconselho? Você lembre da palavra presidente e lembre da palavra ministros. Presidente e ministros. Aí você decora a sigla AGU
IPGR. Lembra da palavra presidente, lembra da palavra ministro, AGU e IPGR. Porque quando vai vir lá os itens, presidente da República, apareceu o presidente. Vice-presidente da República, apareceu o presidente de novo. Ministro de Estado, apareceu o ministro. Presidente do Senado, apareceu o presidente. Presidente da Câmara, apareceu o presidente. Então, se você decorar presidente e ministro, você já decorou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Presidentes e ministros do Supremo Tribunal Federal, apareceu o presidente, apareceu o ministro. Então, quando você decora presidente e ministro, já ajuda muito. Aí você vai decorar a sigla, AGU e PGR. AGU, Advogado-Geral da União. PGR, Procurador-Geral da República. Então, você decora presidente, decora ministro, AGU e PGR. Você não precisa nem decorar o que significa AGU e PGR. Quando chegar lá na questão, você lembra de AGU, aí você vai olhar se começa com A, com G e com U. PGR começa com P, G e R, né? Isso é uma dicasinha, mas o correto é decorar tudo aí. Dimensões do veículo. Não esquece de mandar essas aulas para nós. Tranquilo. Por favor. Ei, professor, falta me colocar no grupo também, ó. Pronto, já a gente dá um jeito aí, irmão. Estamos terminando aqui. A gente dá um jeito. Se alguém quiser... Tu tentou pelo link, não deu certo? Foi, Edson? É, por causa que eu tô usando outro celular aqui, sabe? Aí tranquilo. o meu aqui não tá dando muito certo não, pra entrar não. Eu acho que o meu aqui deu certo. Eu ajeitei ontem, mexi com muito celular. Acho que já a gente tenta aí. Beleza. Dimensões dos veículos. Os veículos, pessoal, eles têm a largura normal de um veículo normal. Um veículo normal, a largura máxima dele é 2,60 m. A altura máxima dele é 4,40 m. Se passar disso aí, é um veículo especial. Veículo normal, largura 2,60 m. Altura 4,40 m. Passou disso aí, é um veículo especial. Já quando a gente fala do comprimento, um veículo simples tem que ter no máximo 14 metros. Já um veículo articulado, que são dois, né? Veículo articulado, tipo assim, um arrastando o outro, né? Um semi-reboque, né? Veículo que arrasta um semi-reboque, né? Que são dois, são acoplados, né? Tem que ter no máximo 18,60 metros. Se for dois veículos combinados, tipo que a gente mostrou lá, o reboque, né? Um puxando o outro. Tipo, a gente mostrou aqui, era um... Não sei se era um L200, era? Um L200, eu acho, ali, puxando uma lancha, né? Top, viu? São dois veículos independentes, um puxando o outro. Aí tem que ser no máximo 19,60 metros, eu acho. No máximo 19,80 metros, né? E aquele caminhão cegonha, né? Que leva vários veículos em cima, 22,40 metros. Pode cair na prova? Pode, mas não cai muito não. É bem difícil isso aqui, mas pode cair. E agora nós vamos falar dos equipamentos obrigatórios dos veículos, pessoal. A gente até já falou sobre isso. Os veículos eles têm equipamentos obrigatórios, são equipamentos considerados de segurança, que se estiver em desacordo com o que diz o código, você vai ser multado. Essa multa ela é de natureza grave e ela é exclusiva do proprietário do veículo. Ela é exclusiva do proprietário do veículo. Então, pegar aqui outra pessoa, dispensar o Cauã dessa vez aqui, ó. Mas olha, quando eu olho aqui, ó, Cauã, Adrícia, Josi, Cauã de novo, Adrícia, Damares. Pegar a Damares. A Damares tem um carro e tem uma moto. A Damares tem uma motocicleta e prestou a moto dela para a Leidiane. Prestou a moto dela para a Leidiane. A Leidiane foi para o salão fazer um inteligente, fazer uma escovinha e fez uma hidratação no bebê. Quando ela vinha saindo do salão, ela olhou assim para a moto, não vou botar esse capacete na minha cabeça, não, acabar com a minha escovinha, não, negativo, gastei aqui horrores, tô aqui só o luxo, não vou colocar esse capacete vai fedorento, não, da Damares não, Deus me livre. Aí tinha uma pessoa do lado, rapaz, coloca esse capacete, é melhor. A Leidiana, muito relutante, colocou o capacete da Damares. Mas na frente ela viu uma blitz. Eita, tio, foi sorte. Realmente eu coloquei o capacete. Ia me lascar todinha. Parou na blitz.
ela estava de capacete. Tranquilo. Só que estava faltando um retrovisor. Quem está dirigindo a motocicleta é a Leidiane. Só que o retrovisor, pessoal, é um equipamento obrigatório. E infração de equipamento obrigatório é responsabilidade do proprietário. E o dono da motocicleta é a Damares. Se a Damares ainda está com a PPD, essa infração aí é de natureza grave. Quer dizer o quê? Que ela provavelmente vai perder a PPD dela no final de um ano, que é o prazo de validade. Quando ela for renovar, vai constar lá a PPD, né? Vai constar lá a PPD e vai constar a infração, né? Grave, e ela não vai poder renovar. Então, equipamento obrigatório é para a segurança do veículo, é exclusiva do proprietário. Infração grave, se tiver com a PPD, perde a PPD. Então, tem que obedecer o quesito. Tem que estar lá, além de estar lá, tem que estar funcionando e funcionando de maneira correta. Como assim? A buzina tem que estar lá, tem que estar funcionando quando aperta, e o som que ela tem que emitir é um som de buzina. Não adianta estar lá, estar funcionando, e quando apertar emitir um som de um cachorro, de um gato, de uma música. Está em desacordo com o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Então, infração grave. Até aí, tá tranquilo? Tranquilo. Sim. Cinto de segurança, ele é individual. O carro, se tem 5 lugares, tem que ter 5 cintos de segurança. Tem que estar lá, tem que estar funcionando. Se tiver faltando ou estiver sem funcionar, infração grave. Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor. O silenciador. O carro tem 2, a moto tem 1. Fica lá na descarga. O carro tem um intermediário e o final, a moto tem apenas 1. Se tiver faltando ou se tiver furado, quando ele fura, ele para de funcionar. O barulho vai ficar tão alto que quando o carro vem assim a 1 km, você escuta o barulho tão alto que ele fica. Então, se for pegue com um silenciador furado ou ausente, infração grave. Encosto de cabeça. Ele fica ali em cima do banco, né? No caso, na ausência dele, quando você levar um impacto, um acidente, né? Pode ser que sua cabeça seja lançada para trás e possa ali dar um jeito no seu pescoço, fraturar ou até mesmo quebrar o pescoço. Então, ele tem que estar lá no local. Ah, eu tenho, mas está lá no porta-malas. Não adianta, tem que estar lá no local. Espelhos retrovisores. Tem que estar lá. Tem que estar com o espelho, tem que estar na posição, né? Tem gente que fecha o espelho retrovisor da moto, por exemplo. Aí, se ele não está na posição correta, então é bem que não está. Infração grave. A moto tem 2. Acho que tem foto aqui. Tem não. Isso aqui tinha. A moto tem 2. Deixa eu apertar aqui. A moto tem 2. E a moto tem 2 e o carro tem 3, né? Que tem um interno. O carro tem 3 que tem um interno. Ei, professor, e quem tem som assim, som automotivo, é multa também, é? O fato de ter o som não, mas se ele tiver muito alto, Tipo sim. assim, no caso aqui que eu tenho aqui, é um carro em simples, só que não tem banco de trás, sabe? O senhor acha que é multa? Macho, multa só porque tem um som não. Se ele tiver em um volume alto, sim. Mas só pelo fato de ter som, não. Ah, porque não tem problema do banco do passageiro não, no caso, né? Não. Certo. Velocímetro é o que marca a velocidade. Tem que estar lá, Guilherme, para todos os veículos, né? No caso, moto não, né? Mas veículos de 4 rodas, sim, né? Velocímetro tem que estar lá e tem que estar marcando a velocidade. Tem que ter até uma chave de fenda para tirar a calota do veículo, tem que ter uma chave de fenda. O odômetro, que marca a quilometragem, tem que estar funcionando. A gente vai ver mais na frente, calma, beleza?
não sei se é na aula de amanhã. Os faróis principais têm que ser na cor branca ou amarela. Ah, eu coloquei o farol azul, fração grave. Coloquei o farol rosa, fração grave. Xenon só se vier de fábrica. LED só se vier de fábrica. Se você colocar por conta própria, infração grave. Se super branca também é multa, é? Se for original do seu veículo, se for aquela lâmpada modelo do seu veículo só na cor branca, não tem problema não. Se for LED ou xenon e o seu veículo não tiver vindo de fábrica, por exemplo, o meu carro, quando eu comprei, ele veio com LED. Eu tive que sair lá do Detran com o carro, o cara reprovou na vistoria. Eu tive que levar até uma loja, mandar tirar os LEDs, comprar 4 lâmpadas, que é 2 do farol baixo, 2 do farol alto, trocar e voltar para o Detran para fazer a vistoria de novo. Porque não veio de fábrica. É pra ter vida aqui em Calcaia, que tudo passa, mano. Mas foi na época da pandemia, você tinha que agendar, o meu agendamento caiu lá pro Rio Mar, ali lá do Papicu, mas lá o cara foi para baixo só. O meu irmão aqui passou sem buzina e com o farol queimado ainda. Não, se você soltar uma pontinha, você passa mal o cabo lá, não quis nem conversa, mano. Acaba lá, quis nem conversa. Aqui o Detran, quem tá cuidando é o despachante aqui. Lanternas de freio de cor vermelha. Na hora que você pisa no freio, acende a lanterna, né? De cor vermelha. Lanterna de posição traseira de cor vermelha, aquela que quando você liga o farol à frente, também liga o farol, as lanternas lá de trás na cor vermelha. Lanterna de marcha ré. Quando você passa a marcha ré, tem que ligar uma luz na cor branca. Luzes de posição dianteira, né? É os faroletezinhos, quando você liga o farol. Lanterna de iluminação da placa traseira, de cor branca, para você ser multado, né? À noite, eles têm que conseguir ver sua placa, então bota a luzinha para lhe multar. Lanterna indicadora de direção de cor âmbar ou vermelha. São os piscos, né? Para a direita, para a esquerda. Freio de estacionamento. É o freio de mão, né? Tem que estar lá, tem que estar funcionando. Pneus que ofereçam condições de segurança. Pneu não pode estar totalmente careca, tem que estar novo ou meia vida. O limpador de para-brisa, a palhetazinha que limpa o para-brisa, tem que estar lá, tem que estar funcionando. O lavador de para-brisa, detalhe pessoal, ele pode até estar funcionando, mas se tiver sem água lá no recipiente, no reservatório, infração grave. Tem que ter águazinha para limpar o para-brisa, viu? A pala interna... Não sei se ela tentou falar. Oi, Luciana. Fala, mulher. O freio de mão infração gravíssima. É o freio de mão. Grave. Se não estiver funcionando, infração grave. Tá, obrigada. Nada. Pala interna de proteção contra o sol. Quebra-solzinho. Tem que ter tanto do motorista como do passageiro, né? Quebra-solzinho, né? Se não tiver, infração grave. Para-choque dianteiro e traseiro. Tem que ter. Se não tiver, infração grave. A chave de roda para você trocar o pneu. Caso o pneu fure, tem que ter. Se não tiver, infração grave. O step, né? A roda sobressalente. Tem que ter. Se não tiver, infração grave. O macaco. Professor, e uma pergunta. Pode falar. A chave de roda, se for trocado por aquelas chave de impacto, no caso, e eu não levar a chave de roda, só a chave de impacto, também leva multa? Mas eu não sei nem o que é uma chave de impacto. O que é? Pronto, a chave de impacto, ela é mais fácil para você tirar os parafusos do pneu, entendeu? Sem precisar... Tem a mesma função? Até para levantar o macaco também. Tem a mesma função. Ah, não, tem a mesma função, pronto. Automatizado, né? Tem que ter alguma coisa que tire o parafuso, né? Achou. Você faz a mesma função. Extintor de incêndio é obrigatório apenas para algumas categorias, como caminhão, ônibus, transporte de produtos inflamáveis e coletivo, né? Extintor de incêndio. O triângulo, né? Caso o seu carro dê um problema, você vai ter que imobilizar o veículo, vai ter que ligar o pisca-alerta e tem que colocar o triângulo. Então, ele é obrigatório. Película refletiva para veículos de transporte de carga com peso bruto total superior. O caminhão, pessoal. Então, é aquele adesivozinho que fica ali atrás, tipo vermelho e branco.
ele brilha assim, vermelho e branco, quase todo caminhão tem, a lateral, a parte traseira, né? Cinto de segurança para árvore de transmissão em veículos de transporte coletivo ou carga. É uma peça de ferro que fica lá embaixo do carro, para veículos grandes de transporte coletivo, que é ônibus e carga e caminhão, né? Quando faltar, quando não estiver funcionando ou quando estiver funcionando de maneira errada, qualquer um desses itens, infração grave, o veículo fica retido. O farol está na cor diferente. Você é multado, você trocou ali, botou a cor certa, vai-se embora. O retrovisor está fechado, você abriu, é multado, abriu, vai-se embora. Então, fica retido ali para você sanar o problema. Se não consegue sanar o problema ali, antigamente ele retia o seu documento do veículo, seu licenciamento, você ia para casa, vamos dizer que seja de madrugada a blitz, você ia para casa, no dia seguinte você voltava lá com o veículo consertado e recebia o documento. Hoje em dia, como o documento é impresso pela internet, né, provavelmente seu veículo vai ser rebocado para o pátio, você leva alguém lá para consertar, paga a taxa e sai, né? Reboque, a diária e retira o veículo. O tacógrafo, registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, né? Ele é obrigado para veículos escolares, transporte escolar, é obrigado para coletivos, né, acima de 10 lugares, e é obrigado para os caminhões, né? A faixa amarela na lateral do veículo, ele é obrigado para veículos de aprendizagem, a faixa amarela de 20 centímetros, é obrigado para veículos de transporte escolar, né? Faixa amarela de 40 centímetros. Na falta e na observância de equipamentos obrigatórios, multa grave, o veículo é retido para sanar o problema. Calma, eu ainda não li aí, mas porque é tão grande aí que eu vou passar tempo para ler. Mas assim que terminar aqui, eu dou uma lida aí. Praticamente escrever um livro aí. Equipamentos obrigatórios para os veículos de 2 ou 3 rodas. Farol dianteiro na cor branca ou amarela. Pneus que ofereçam condições de segurança. Lanterna na parte traseira de cor vermelha, né? Lanterna indicadora de mudança de direção, que são os piscas. Lanterna de freio, quando aperta o freio tem que acender uma luz vermelha. A iluminação da placa para que você seja multado, né? Eles consigam ver sua placa. A buzina tem que ter som de buzina. O velocímetro tem que marcar a velocidade. Os retrovisores tem que estar lá no local funcionando. E a descarga também tem que estar lá no local silenciando, né? O capacete, pessoal, ele não é um equipamento obrigatório, não. Ele é um equipamento de segurança, né? Ele é obrigatório para circular nas vias públicas. O uso de capacete pelo condutor e também pelo passageiro, viu? Se no carro, pessoal, o carro tem 5 lugares, né? Vamos dizer que tenha 5 pessoas. E os 5 estão sem cinto, são quantas multas? 5. Se os 5 estão sem cinto, é apenas uma multa, viu? No carro. E a multa é grave. Já na motocicleta, são 2 ocupantes. Se os 2 estão sem capacete, são quantas multas? 2 multas. Na motocicleta, se os 2 estão sem capacete, são 2 multas. O capacete tem que estar devidamente afixado na cabeça e ele tem que estar fechado aqui embaixo, naquela engatezinho, né? Embaixo do maxilar, né? Tem que estar fechado. Se você for pegue guiando uma motocicleta sem capacete, infração gravíssima, suspensão do direito de dirigir, vai ter que fazer curso de reciclagem, tem o documento recolhido, viu? O negócio é sério, cuidado com quem anda de sem capacete aí. Se o passageiro está sem capacete, infração gravíssima, suspensão do direito de dirigir, viu? Então, cuidado. Questão de andar sem capacete. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.